Ora viva, boa noite, bem-vindo à edição de quarta-feira do seu jornal principal. Confira os destaques para hoje. Dom Dinis Cingolane defende que não se pode combater o terrorismo em Cabo Delgado enquanto o governo omitir informações. Presidente da República desdramatiza críticas da sociedade civil e diz que combater os insurgentes deve ser o foco. Parlamento aprova em definitivo Conta Geral do Estado referente ao ano 2019. Dom Dinis Cingolane diz que não se pode combater o terrorismo em Cabo Delgado enquanto o governo continuar a omitir as informações no campo. Os ataques de insurgentes já fizeram mais de 1.000 mortos e cerca de 700.000 deslocados desde que eclodiu em outubro de 2017. E a retoma de ataques na passada quarta-feira à vila-sede de Palma é qualificada de preocupante pela Igreja Anglicana. É por ser preocupante que a Igreja Anglicana apela ao governo para a disponibilização de informação relevante para que haja ações conjuntas para travar as investidas dos insurgentes. Mas a situação não é de Cabo Delgado, é de Moçambique. Não é só de Cabo Delgado, é de Moçambique. Portanto, ninguém deve pensar que aquele é um assunto deles. Mas é de todos nós, tanto tomar conhecimento como encontrar soluções. Basta de derramamento de sangue. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, naquela primeira sexta-feira, era para não só salvar o homem do seu pecado, mas tornar todos irmãos. Então, não há necessidade de continuarmos a ter derramamento de sangue, sejam quais forem os motivos. No entender daquela congregação religiosa, não é possível travar a guerra em Cabo Delgado enquanto o governo persistir a ocultar a realidade no terreno. Em segundo lugar, precisamos de saber, como cidadãos, precisamos saber sempre o que está acontecendo e precisamos de nos envolvermos na busca de soluções. Todos nós temos direitos e temos deveres, mas este Moçambique precisa de parar por completo, para sempre, este derramamento de sangue que é totalmente desnecessário. Importa sublinhar que os ataques da passada quarta-feira à vila-sede de Palma foi tema de debate no panorama internacional. E o Presidente da República, Filipe Nyusi, minimiza os ataques terroristas à vila de Palma, em Cabo Delgado, afirmando que o país já sofreu agressões mais graves. O chefe do Estado, Filipe Nyusi, fez estas declarações esta quarta-feira, quando passam 5 dias após os ataques terroristas à vila-sede de Palma, na província de Cabo Delgado, alegando que as últimas investidas terroristas tiveram maior repercussão por terem ocorrido na área onde estão localizados os megaprojetos de exploração de gás natural. No dia 24, praticamente há uma semana, houve mais um ataque, desta vez em Palma. Não foi o maior do que tantos outros que tivemos, mas tem esse impacto de ter sido uma zona na periferia dos projetos em curso naquela província. O nosso apelo é simples: não percamos o foco, não fiquemos atrapalhados, vamos abordar o inimigo como temos estado a abordar, com alguma contundência como as forças de defesa e segurança estão a fazer, porque a falta de concentração é o que os nossos inimigos internos e externos querem. Então nós temos que nos concentrar, abraçarmos-nos e avançarmos. E temos estado de segundo a segundo a seguir o trabalho que os jovens no terreno estão a fazer.
Na mesma ocasião, Nyusi apelou aos críticos da sua governação a não politizarem a Covid-19. Estamos perante a Covid-19, não nos animemos, brevemente voltaremos a falar sobre isso, por aqueles que se consideram como são sucessos, mas também vamos nos concentrar, não vamos politizar, esse é um problema que o país vive. E não é com a razão de A e B que esse problema se resolve. É com o empenho de nós todos, nada de coisas mesquinhas. A atribuição do subsídio por doença aos trabalhadores infectados pela Covid-19, mediante a apresentação do atestado médico. O presidente da República falava esta quarta-feira, no distrito de Matutuine, na inauguração das instalações da delegação do Instituto Nacional de Segurança Social. Já o embaixador da União Europeia, António Sánchez, diz que acompanha com preocupação os ataques em Cabo Delgado e revela prontidão para apoiar o país. Mortes, destruição e famílias deslocadas é o cenário que desde 2017 tem caracterizado a província de Cabo Delgado devido aos ataques terroristas. A situação tem merecido a atenção da comunidade internacional e a União Europeia não está alheia. Com muitíssima preocupação, temos acompanhado os acontecimentos e temos estado em contacto permanente com as autoridades do governo de Moçambique, com os parceiros, Estados-membros. Temos expressado também nossa solidariedade, o nosso apoio. António Sánchez, embaixador da União Europeia, revelou a existência de um plano para apoiar as forças de defesa e segurança, de forma a devolver a paz às populações de Cabo Delgado. E vamos continuar a reforçar o nosso apoio a Moçambique para poder ter mais capacidades de combater este fenómeno de violência e terrorismo, para reforçar as capacidades das forças de segurança de Moçambique. O apoio humanitário sobre as famílias deslocadas naquele ponto do país é outra preocupação da União Europeia. Para aumentar também o nosso apoio humanitário, e temos sempre no nosso centro nossas preocupações, todas essas pessoas deslocadas, internas e que estão a sofrer as consequências desta barbárie terrorista, e temos também uma visão de desenvolvimento a mais longo prazo, com diferentes dimensões. Refira-se que desde o início dos ataques terroristas em 2017, milhares de pessoas perderam a vida e inúmeras famílias foram forçadas a abandonar suas zonas de origem. Seguimos com outras notícias. Analistas do programa Revista Nacional divergem em relação à forma como deve ser gerido o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo. Egídio Vaz entende que questões de logística financeira têm comprometido o processo no país. Voltando para a questão logística. Egídio Vaz, comentador do programa Revista Nacional, entende que questões de logística financeira têm comprometido o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo. Voltando para a questão logística, tem que perceber que para movimentar uma equipa de desmobilização é uma equipa grande, onerosa, multidisciplinar. Só para ter ideia, os serviços de identificação civil, a autoridade tributária para a NUIT, o serviço de identificação civil para a BI, um banco para abertura de conta, um kit de reintegração. E, portanto, é multidisciplinar nessa perspectiva e precisava de dinheiro. Esse dinheiro não existia. Por seu turno, outro comentador do programa, Silvério Ronguane, refere que a falta de vontade política e desejo de reconciliação tem minado o processo. Mas nós estamos conscientes e claro que muito mais do que datas, o que está em causa é a vontade dos moçambicanos de fazer a paz, é a vontade de todos os envolvidos de fazer a paz. Portanto, podemos estar aqui a discutir mais uma data, menos uma data, mas se de fato não há
este comprometimento, não há esta vontade de fazer a paz, penso que nada ocorre. Pelo contrário, se houve percalços no caminho, se houve datas que não foram cumpridas, mas existir esta vontade de fazer a paz, penso que é o essencial. Adriano Novunga diz que a reconciliação deve ser abrangente e inclusiva. A reconciliação não pode ser somente entre estes, que ficam ali entre eles com casacos bonitos, não. Esse é um movimento inclusivo de todas as pessoas. O que precisamos fazer como moçambicanos, precisamos repensar a República para permitir que tenhamos um Estado que está ao serviço do desenvolvimento, não um Estado capturado por alguns. Já na sessão passada aqui falamos daqueles que, ao invés de se preocuparem em gerar riqueza para o país, estão preocupados em vender empresas públicas, fazer as empresas públicas não serem eficientes para poderem vender. E isso são a vender para eles, não estão a vender para a população isso. Então, não há reconciliação nacional nesse contexto. A reconciliação, temos que permitir que tenhamos um Estado desenvolvimentista, inclusivo, onde não há uns que ameaçam os outros, sem ameaça, com liberdades para todos. Os jornalistas falavam no programa Revista Nacional, um espaço que debate diversos assuntos que marcam a atualidade semanal e que vai ao ar todos os domingos às 20h30. O Parlamento aprovou em definitivo esta quarta-feira o projeto de lei sobre a Conta Geral do Estado de 2019. É uma aprovação que não reuniu consenso entre as principais bancadas parlamentares na Assembleia da República. A Frelimo, que votou a favor da aprovação do documento, destacou as principais realizações e transparência do mesmo. Nós, deputados da bancada parlamentar da Frelimo, votamos em definitivo a favor da resolução que aprova a Conta Geral do Estado 2019 pelas seguintes razões fundamentais. Pelo rigor na sua elaboração, pois esta Conta Geral do Estado 2019 foi produzida obedecendo os princípios e regras específicas nos termos consagrados na respectiva legislação, evidenciando de forma clara e exaustiva a execução orçamental e financeira, bem como o desempenho dos órgãos e instituições do Estado moçambicano. Posição contrária foi manifestada pela bancada parlamentar da Renamo, que descreve o documento com irregularidades. Porque nós, a Renamo, somos pela transparência na gestão da coisa pública, porque somos contra atos menos claros, menos simples, menos exatos para a análise econômica e financeira, porque somos contra a corrupção e porque queremos o bem-estar do cidadão desta pérola do Índico. Nós, deputados da bancada parlamentar da Renamo, votamos contra e, em definitivo, a Conta Geral do Estado referente ao ano 2019. No mesmo diapasão, vai a bancada parlamentar do MDM, que refere que a Conta de Estado 2019 não faz alusão aos crimes financeiros cometidos. Nós votamos contra porque ela vai em sentido contrário aos ensinamentos deixados pelo saudoso presidente Davis Mpepo Simango, que são boa governação, transparência e boa gestão da coisa pública. Votamos contra porque esta conta apresenta inconsistências insanáveis, que a tornam num documento sem fiabilidade, por enquanto traz informações incompletas e manipuladas, contrariando a Lei 9 de 2002, de 12 de fevereiro, que estabelece que a Conta Geral do Estado deve ser elaborada com clareza, exatidão e simplicidade. Referir que, para além do debate e aprovação do projeto de lei sobre a Conta Geral do Estado 2019, a Assembleia da República aprovou em definitivo o projeto de lei de revisão pontual da Lei nº 10/2018, que cria tribunais de trabalho.
Ainda esta quarta-feira, a Assembleia da República rejeitou o debate sobre o recolher obrigatório na zona metropolitana decretado pelo Presidente da República. É uma sessão plenária que levava para o debate a Conta Geral do Estado de 2019 e a lei que cria os tribunais de trabalho, mas que, no entanto, sofreu uma ligeira alteração proposta pela bancada parlamentar da Renamo. Nós, a bancada parlamentar da Renamo, não estamos contra o recolher obrigatório. Não é isto que está aqui em causa. É da pretinência. Estamos sim contra as formalidades, os meios usados para chegar à figura de restringir os direitos consagrados. A linha A, artigo 295 da Constituição, faz anunciação sobre as formas de restrição das liberdades individuais. A bancada parlamentar da Frelimo, por intermédio do deputado Caifadine Manasse, contra-atacou. Ficou claro aqui no debate com um deputado da bancada da Renamo dizer que não estavam contra a decisão que foi tomada. Isso mostra que o presidente Filipe Jacinto Nyusi tomou uma decisão séria para o bem da população, para o bem da saúde deste país. Qualquer debate nesse sentido, senhora Presidente, é mais uma manobra dilatória de retardar o processo aqui da discussão daquilo que são matérias. António Muxanga reforçou os argumentos da sua bancada parlamentar. O presidente da República não só violou a Constituição, como também fez o exercício arbitrário da função legislativa. Colocou penas nos seus decretos. Transformou-se num autêntico bocaça. Quer transformar Moçambique num reinado absoluto. Isso não pode ser permitido. O MTM defendeu que a rejeição do debate do recolher obrigatório revela uma exclusão política. Ao rejeitar o agendamento ou discussão de um pedido formulado por uma bancada, viola o número 1 do artigo 29 do Regimento da Assembleia da República. Ao procedermos desta forma, não estamos a contribuir para o fortalecimento da nossa democracia, estamos ao mesmo tempo a promover a exclusão política. Exclusão esta que ficou assente no fim do plenário. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro reprovado o agendamento da matéria urgente. Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos pondera o regresso de cultos e encontros religiosos nas igrejas mediante o reforço das medidas de prevenção. A redução de novos casos de contaminações da Covid-19 e do gráfico de óbitos em todo o país são alguns dos fatores que, na opinião da titular da pasta da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, serem suficientes para a retoma dos encontros religiosos mediante o reforço das medidas de prevenção nas igrejas. Existe sim esta possibilidade de começarmos a ponderar a reabertura, naturalmente, com as medidas que se mostrarem adequadas para, no caso de reabrir, não fazê-lo em prejuízo dos crentes. A comunidade hindu afirma que uma eventual reabertura das igrejas vai significar a agregação de novas exigências no concernente ao protocolo sanitário. Nós apoiamos essas propostas do governo, uma vez que o governo também está decidido mesmo para rever essa proposta e abrir de novo as igrejas. São bem-vindas, mas certeza que há de haver muita mudança. Vai trazer muito benefício para a igreja, e tanto para o povo moçambicano, tanto para o governo. E a Igreja Anglicana sublinha que as confissões religiosas foram as mais sacrificadas, embora sejam exemplo no cumprimento das medidas de prevenção. Porque quando vamos às nossas igrejas, aquelas medidas de prevenção são reforçadas, não são novas. Portanto, esperamos que muito em breve poderemos voltar às nossas igrejas e com toda a segurança continuamos a louvar o Senhor. Já a Igreja Católica acrescenta que o governo pecou por não ter se pronunciado sobre a reabertura das confissões religiosas na última comunicação do Presidente da República. Até ficamos admirados que na última
no último pronunciamento do presidente não tenha falado dos lugares do culto. Nós temos as condições já feitas, temos, portanto, temos o distanciamento, temos as máscaras, temos também, usamos notamos a temperatura e lavamos as mãos. Portanto, nós já estávamos até muito bem, ficamos admirados quando no último pronunciamento nem tenha realmente mencionado os lugares do culto. De lembrar que as igrejas foram encerradas em janeiro após o incremento de novos casos da doença, que culminou com o recolher obrigatório na zona metropolitana da região da Grande Maputo. Apesar das mortes e internamentos causados pela Covid-19, alguns cidadãos na cidade de Maputo continuam a ignorar as medidas de prevenção da Covid-19, com destaque para o uso da máscara facial, sobretudo em aglomerados. Relaxamento total. É o que se vê e se vive em alguns mercados da capital do país. Não usou máscara por quê? É porque não tenho. Não tem o quê? Não tenho máscara. Mas está aqui a vender, não consegue 10 mil reais para máscara? Não consigo porque não compram. Então, prefiro correr risco. Oh, não há como, se morrer, morrer. Mas sabe que pode contaminar, numa eventual contaminação, as crianças lá em casa? Não tem problema. Não tem máscara, estou de comprar máscara para mim. Estou a pôr. Em pleno mercado, aqui há muito risco. Não tem noção do perigo, mano? Tenho, acabo de tirar. O mercado de Chiquelene é apenas um exemplo. Quer vendedores, assim como os clientes, demonstram despreocupação em relação às medidas de prevenção da Covid-19 e, em muitos casos, o silêncio é a única resposta. Não tem medo de apanhar o coronavírus? Exatamente. Os seus filhos podem ser contaminados? Exatamente, é uma falha, né? Por acaso. Mas sabe que a doença ainda existe? Existe. Por acaso não existe. Não existe. O governo não deu dinheiro para comprar máscara. Mas você está aqui a vender, não consegue 10 meticais para comprar máscara? Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar máscara. Cientes desta situação, as autoridades da saúde continuam a reforçar os apelos para o cumprimento do protocolo sanitário, por forma a evitar o alastramento da doença. Direção e professores da Escola Primária Completa do Albazine, na cidade de Maputo, temem que a redução da carga horária possa afetar negativamente o processo de ensino e aprendizagem. Uma preocupação confirmada por esta professora, que pede auxílio dos pais e encarregados de educação para que ajudem no monitoramento dos alunos, visto que a redução da carga horária de 40 para 30 minutos, incluindo o número de dias, pode depreciar o desempenho escolar. De certa forma, acaba afetando sim, porque não nos dá muito tempo, não? Para podermos atingir os objetivos, nesse caso, preconizados, mas tentamos reforçar com trabalhos extras no dia em que a criança se encontra em casa, não é? Nós damos trabalhos para complementar aquele déficit que nós não conseguimos completar na sala. Opinião corroborada pela Chica, aluna da 6ª classe, que pede a extensão do tempo de permanência nas salas de aulas. Eu peço que aumentem um pouco os dias ou toda semana. Porque o novo normal, decorrente da pandemia da Covid-19, trouxe desafios. A diretora da EPC de Albazine, Albertina Bazima, diz que, apesar dos esforços para evitar que a escola não seja foco de contaminação, a insuficiência de sanitários, agravado com o número elevado de alunos, pode comprometer a batalha contra a doença. O receio aqui é do efetivo elevado que nós temos de alunos, mas também estamos a evitar todo esforço para que não seja
limitação ou não seja foco para a contaminação da Covid-19, porque controlamos a partir da entrada dos alunos, a gestão dos intervalos, os alunos mantêm-se nas salas sob o controle dos seus professores. E a construção de um novo bloco sanitário para atender a demanda seria a solução, mas a direção da escola está refém da direção distrital. Sim, isso já foi reportado à direção distrital e a nível da escola também. Já está planificado no nosso plano de desenvolvimento escolar para a construção de mais um bloco sanitário, realmente para reforçar o que nós já temos aqui. Enquanto o novo normal prevalecer, exige-se cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e os alunos estes acabam cumprindo a risca, quer na entrada, assim como na saída. Presidente da República apela gestores do Instituto Nacional de Segurança Social a pressionarem as empresas devedoras para saldar dívidas ao Estado. Mesmo sem especificar o número nem o valor em causa, o Presidente da República fez saber que há empresas que devem ao Estado por não canalizarem os impostos estabelecidos por lei. A promoção e desenvolvimento de infraestruturas públicas para melhorar o atendimento, aproximando os serviços públicos ao cidadão, enquadram-se nas ações do nosso programa quinquenal do Governo 2020-2024. O acesso ainda é muito limitado. Dados disponíveis indicam que cerca de 50% da população mundial tem acesso a alguma forma de segurança social, mas apenas 20% tem acesso a uma segurança social adequada. Portanto, a sua massificação é um desafio internacional porque a segurança social contribui a longo prazo no desenvolvimento social e econômico dos países. Nhosse lembrou que a inauguração da delegação do Instituto Nacional de Segurança Social no distrito de Matutuine faz parte do plano quinquenal do governo. A aprovação de um financiamento de 600 milhões de meticais, embora parcela insignificante, a pequenas e médias empresas através da banca, com juros bonificados, o que permitiu que 1.217 trabalhadores mantivessem os seus postos de trabalho. Assegurar a recuperação das contribuições em dívida. Aumentar o número de contribuintes, beneficiários e trabalhadores por conta própria e melhorar a qualidade e a eficiência do sistema. Já o porta-voz do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Emílio Mavila, disse também que o distrito de Matutuine é exemplo quando se fala de empresas devedoras. No distrito temos 522 empresas inscritas até a data e cerca de 7.500 beneficiários ou trabalhadores inscritos. O número é dinâmico. O importante é que no ano passado o governo aprovou o decreto de perdão de multas e redução de juros de mora e as empresas estão a aderir. E essa é uma janela que acreditamos, portanto, vai ser mais uma vez estendida para permitir que aquelas empresas que estiveram fechadas, sobretudo as da área do turismo, portanto, possam aproveitar essa oportunidade para saldar a sua dívida de contribuições. De recordar que a construção do edifício da delegação do Instituto Nacional de Segurança Social tem por objetivo criar melhores condições de atendimento. De volta às notícias, detidos 2 indivíduos acusados de integrar quadrilha que se dedicava ao roubo de viaturas na cidade e província de Maputo. Trata-se de uma quadrilha composta por 5 elementos, 3 dos quais encontram-se em parte incerta. Esta viatura de marca Toyota Allion foi encontrada na posse dos acusados, que colocaram uma nova matrícula. Porém, um dos indiciados distancia-se das acusações, alegando que a referida viatura estava na oficina para posterior processo de pintura. Vai ter um carro aí, tem que pintar uma parte de cima. E eu falei para ele, não mete o carro na oficina antes de eu chegar. Ele foi teimoso, meteu o carro. Eu quando chego na oficina, naquela hora das 9, eu apanho o carro e tirando esse carro afastado aqui, quero pintar outro carro branco, está aqui ao lado, isso aqui pode sujar. Leva lá o carro para o parque.
me deu 100 meticais para o parqueamento. Então, ao longo do percurso para o parque, e surge um casal que andava de um carro marca Nissan de cor branca. Então, aquela senhora gritando, chutando nesse carro aqui, toda Allion, esse é meu carro, esse foi roubado. Eu disse, oh, tá bom, senhora, eu te entendo. Este outro integrante da quadrilha alega que teria comprado a viatura no valor de 40 mil meticais e que desconhecia a sua proveniência. Me direcionou as pessoas, fomos fazer pagamento, então eu só teria um valor de 40 mil meticais para investir, para recomprar a viatura. Acho que é possível, porque o que aconteceu é ele é que tinha contato das pessoas, eu não, como sou novo neste assunto. Porque eu levei o carro para a pintura, né, que o pintor, para fazer a pintura do carro, do teto. Então, de acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Hilário Lole, a neutralização dos indiciados foi possível graças à denúncia de uma cidadã. Causa furtaram uma viatura de marca Toyota Allion na cidade de Amatola, bairro 1º de Maio, e através disso foram ativadas todas as linhas operativas, assim como é de praxe. Foram interpelados esses indivíduos, ou foi interpelado esse indivíduo, conduzindo essa viatura, que feita a perícia no local, minuciosa pelos agentes investigadores no local, foi verificado um vício no número de chassi, assim como no número número de motor da própria viatura. O Serviço Nacional de Investigação Criminal trabalha no sentido de capturar outros integrantes da quadrilha que se encontram em parte incerta. Trabalhadores de uma empresa de segurança privada queixam-se de 9 meses de salários em atraso na cidade de Tete. Mais de 30 trabalhadores da empresa Lloyd Segurança Privada, que opera na cidade de Tete, observaram uma greve em reivindicação de mais de 9 meses de salário em atraso. Segundo os grevistas, para além de falsas promessas do pagamento de salário protagonizado pelo patronato, protestam igualmente contra os descontos desnecessários e a não canalização dos descontos no Instituto Nacional de Segurança Social INSS, a falta de pagamento de subsídio de férias, entre outras irregularidades. Na residência de nossos casos, estão a falar que porque vocês estão a trabalhar sem salário. Então, praticamente não estamos a trabalhar sem nenhum rendimento. Então, há quanto tempo que estão sem salário? Já estamos há 9 meses sem salário. Estamos 9 meses sem salário. O que diz a direção da empresa? Praticamente eles estão a falar que vamos pagar desde o mês de janeiro até agora, não estão a pagar nada. Só estão a prometer vamos pagar. Até agora não pagaram nada. Tudo mentem para finanças. Nós já estamos cansados. Agora esses postos que pagam, por que não dão um salário? Por que não dão um salário a esses postos que pagam? Depois começam a nos mentir, amanhã é dia 10, dia 20, nunca chega. Sempre começa a mentir. Mas nós vivemos casas de aluguel. Outros já divorciaram com suas mulheres. Por causa do quê? Por causa dessa empresa. Desde o ano passado até agora, ano passado só recebemos 6 meses, a empresa está nos dever 6 meses. Não posso falar muito, dizer que a empresa não sei o que está a pagar, não está a nos pagar, é pura mentira. A empresa está a pagar Lachimoio, está a pagar Beira, está a pagar Quilimane, está a pagar onde, mas Tete está a ser esquecido. A situação está cada vez mais crítica no seio das famílias. Outro tem 3 meses, outro tem 2 meses, mas não conseguem pagar. Eu, como eu trabalho no armazém, todos os meses estão a pagar. Intertete, todos os meses estão a pagar. Turismo, todos os meses estão a pagar. Agora, será que esse valor aí não pode conseguir cobrir um pouco para nos enganar e nós tentarmos conseguir ficar? Em casa já não há nada, nem nada, nem comida, nem nada. Mas você como faz para sobreviver com sua família? A maneira é só aguentar, não há como. Nós só estamos a viver a maneira. Lá em casa já não há nada. E o nosso trabalho obriga-nos todos os dias a carregar de comida para o serviço. Ir com comida para o serviço e deixar também alguma coisa para a família em casa. E não temos como. Sempre temos que cumprir os trabalhos.
Entretanto, os mesmos afirmam que, como forma de solucionar o problema, é paralisar com as atividades. Se for a continuar, a nossa decisão talvez é de nós parar. E de nós parar para vermos o que eles podem nos resolver. Porque nós o que queremos é o nosso dinheiro. Nós não queremos nada. Queremos o nosso dinheiro. Nós trocamos o serviço com dinheiro. Agora, a gente já entramos lá a trocar com o serviço e eles não nos dão o dinheiro. Como que nós estamos a decidir para paralisar o que é o trabalho. A nossa equipa de reportagem contactou a direção da empresa para possível esclarecimento do caso. A mesma não quis se pronunciar sobre o assunto. Situação esta que coloca os trabalhadores cada vez mais desesperados. Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias, da Cidade Tete, para TV Sucesso. Agravamento do preço de produtos de primeira necessidade deixa cidadãos revoltados com o governo na cidade da Beira. O fato está associado à escassez de alguns produtos alimentares no mercado interno e da falta de fiscalização por parte do INAI, Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, nesta parcela do país. Todos os dias ir fazer compra, o preço está em cima, está em cima. Não sei se o governo está a ver isso. Nós estamos a saber como que está acontecendo. Mas estamos mal de comprar coisa, vir por aqui. Ter vergonha, como pôr o preço novo para cliente. Nós vendemos de cada, por exemplo, o açúcar. Se ver o preço que temos aí, 1.360, estamos aqui para ganhar 10 meticais. Lá está 1.350, cada vez 370. Amanhã é outro preço, amanhã é outro preço. Mas o governo está aqui a andar, sei que comércio inteiro, isso, não sei o que é ENAI, não sei, está a favor ou como, não estou a saber. Porque o que sofre é cliente que vem e compra conosco. Por conta disso, associado à pandemia e ao fraco poder de compra, registram-se baixas nas vendas. Pessoal querem comprar 12 coisas, agora não chega 12 coisas, chega uma coisa só. Porque está fraca. Se está barato, coisa anda rápido, se não está caro, não anda rápido. Óleo, agora você compra uma casa, pode ficar com isso na banca uma semana inteira, não acaba uma casa só. O caro está caro. Primeiro estava 470, 460, quando agora é 550, 560, porque está caro. Disparo dos preços dos produtos e não existir dinheiro. Está super complicado. Isso é que está a agravar mais a situação, né? Do custo da vida. Está a agravar. Então, concretamente, a vida da população está mais chata hoje por causa disto. Para inverter o cenário que pode vir a causar sérios problemas à sociedade, como é o caso da fome e criminalidade, este cidadão é de opinião que o governo suspenda algumas restrições. Como deve saber, a maior parte da nossa população vive com base no emprego informal. Essas medidas decretadas deviam ser acompanhadas com algumas medidas com vista a aliviar. Porque, segundo ele, embora sejam importantíssimas, estão a tornarem-se sufocantes. Está proibida a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, que muitas famílias viviam com base neste negócio. Entre outras, por exemplo, para aquelas pessoas em que as empresas fecharam, entraram na falência. Então, tinha que haver alguma medida com vista a aliviar essa situação. Por exemplo, uma cesta básica. Embora nem todos poderão ter acesso ao referido apoio, condições existem, segundo apuramos do INAS, Instituto Nacional de Ação Social da província de Sofala, mas o problema está na morosidade do processo de cadastramento. Ainda na cidade da Beira, 23 mil famílias vão beneficiar de corrente elétrica da rede nacional nos próximos dias. A reabilitação das subestações elétricas da Munhava e Estoril nos próximos meses constituirá a ação fundamental para que 23 mil agregados familiares dos bairros de expansão da cidade da Beira tenham energia. E no caso da Beira, vão se beneficiar cerca de 23 mil famílias. Naturalmente, temos também outros desafios aqui na Beira, que é a destruição resultante dos ciclones que recentemente abateram essa cidade, tanto o Idai, o Iloise e também o Xalane. E para o efeito, temos outros projetos que estamos a fazer. Temos um financiamento do Reino da Noruega para reabilitar as subestações de Munhava e Estoril.
Como sabem, a Beira foi muito fustigada e tivemos, de facto, muita rede destruída e contamos, portanto, com esses projetos de reabilitação, portanto, melhorar a qualidade de fornecimento de energia aqui para a cidade da Beira. Para a materialização dessa pretensão e não só, como também na de requalificar as linhas de transporte danificadas pelos ciclones nos distritos de Bus e Nhamatanda, a EDM está a investir $12 milhões para a compra de diversos equipamentos com destaque para transformadores. Como podem ver, temos isoladores, que é usado para linhas de média tensão. Portanto, temos também transformadores e temos contadores de energia. E estão a faltar nesse momento postes. Esse material faz parte desse projeto. Temos também fundos do Banco Africano para fazer a reabilitação da linha de 110 kV de Dundo para Beira, para além também da linha de Guaraguara até Lamego. Portanto, isso é que faz parte do projeto da reabilitação no âmbito do IDAI. Explicou à imprensa na tarde desta quarta-feira o engenheiro Marcelino Gildo, tendo mais adiante assegurado que ações de melhoria da qualidade de energia e de expansão da rede vai abranger 300 mil famílias de todo o país, estando o investimento avaliado em $169 milhões. Detido o indivíduo de 32 anos de idade por alegado rapto de adolescente de 16 anos na cidade de Xai-Xai. Um jovem cético a si mesmo. Exato. Por que está detido? Não sei. O detido, residente no bairro Fidel Castro, na cidade de Xai-Xai, a princípio mostra-se cético quanto à sua detenção. Não tenho nada a responder porque não sei nada. Só sei que estou aqui, não sei de nada. Depois de uma cruzada de perguntas, conta que recolheu as celas acusado de transportar uma arma de fogo em sua viatura. Transportava arma. E mais? Nunca vi essa arma. É por isso que o meu carro ainda então está com eles a procederem se onde encontrar arma ou não. Só. O senhor já foi detido alguma vez? Não. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Gaza contraria as alegações e acusa o jovem de rapto, inclusive exigiu à família da vítima quantias monetárias não especificadas para o resgate. O rapto teria ocorrido, ou então sequestro, em frente do centro de recrutamento, a um jovem que saía da escola, e esses exigiram valores monetários. Mas quando sentiram que já estavam em calço, soltaram o jovem e puseram-se a monte. Neste momento, este está à espera da legalização para questões subsequentes. O sequestro terá ocorrido nesta segunda-feira no bairro Patrício Lumumba. De volta às notícias, a educação rodoviária sem direito à multa foi a campanha desencadeada esta quarta-feira pela Polícia de Trânsito na cidade de Maputo. Esta é uma ação educativa que nós estamos aqui a desenvolver de forma a trazer um pensamento a todos os condutores para circularem com todos esses componentes. Hoje, mesmo que não tivesse, não seria passado multa porque estamos numa ação educativa. A iniciativa de fiscalização baseada na sensibilização teve lugar esta quarta-feira ao longo de 3 avenidas da cidade de Maputo, nomeadamente FPLM, Marginal e OUA. Segundo a Polícia de Trânsito, a ação visa sensibilizar os condutores a circular com todos os componentes da viatura para evitarem ser penalizados. Pneu de reserva, colete refletor, 2 triângulos, macaco e chave de roda, para que em caso de necessidade eles tenham esses componentes para si consigo. Dizer que é uma ação educativa que não tem direito à multa, o controle de velocidade ao nível da cidade para a redução daquilo que é a sinistralidade rodoviária. A nossa reportagem esteve na Avenida OUA e no local alguns condutores foram apanhados desprevenidos. Tem que regularizar a questão de ficha de expensão, colocar o carro na revisão, fazer expensão. Vou tratar tudo hoje, só tive pequenas urgências. Apelar a todos, né? Todos os condutores que tenham todos os documentos exigidos pela polícia e a proteção também dos próximos.
Este condutor aponta que a sensibilização deve ser contínua. Não é só um dia, só tem que ser constantemente para ver se, porque de facto está certos caras que você apanha na estrada, nem refletor, nem macaco, e quando varia no caminho é um transtorno, para ver se certos motoristas ficam disciplinados. O porta-voz da Polícia de Trânsito, Isildo Bulle, avisa que na próxima semana a corporação vai apertar o cerco contra os condutores prevaricadores. Mas na semana que vem voltaremos no mesmo local para fazer o mesmo trabalho e punir a todos aqueles que não tiverem essa documentação. A Operação Educação Rodoviária Sem Direito à Multa envolveu igualmente a Polícia de Proteção. Então, de que o Jornal Principal fica por aqui. Grata pela atenção dispensada. Contamos consigo amanhã à mesma hora. Até lá. Tenha uma excelente noite.